era eu. Cante isso. Era eu, era você, éramos nós. Era eu. Éramos nós, mas não somos mais nós. Nós éramos condenados. Ele foi condenado em nosso lugar. E ele foi julgar em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgar em meu lugar. Hoje eu tenho e ele foi julgar em meu lugar. Hoje eu tenho Escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Era eu. Obrigado, Senhor, pela vida que nós recebemos. Obrigado porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ti, e pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quando o Senhor foi condenado, toda condenação sobre nós acabou. Quando o Senhor se tornou maldito, não deixou de existir maldição sobre as nossas vidas. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Oh! Xarabacalabanda lavassou. Aleluia! Ele foi julgar em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi Julgar em meu lugar. Hoje eu tenho vida. escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Obrigado, Senhor, pela tua presença neste lugar, pelo teu Espírito que nos ensina, que nos convence, pelo Espírito de revelação e de sabedoria no pleno conhecimento da verdade neste lugar. Hoje é uma noite de ativação, hoje é uma noite de libertação das nossas mentes. Nós estamos saindo de prisões mentais, de lugares, de traumas do nosso passado, que nos escravizou, que nos prendeu, e nós decidimos hoje sair deste lugar e nos tornarmos um libertador de uma geração, de uma geração, de uma geração, de uma geração. Eu quero que você aplaude ao Senhor com graça e vitória. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer amém? Aleluia, glória a Deus. Boa noite, graça e paz. Vocês estão bem? Firme?
Amém, glória a Deus. Obrigado, Deus abençoe. Amém. Queridos, o último domingo que eu preguei aqui, já faz um tempo, foi dia 1º. Esses dias eu fiquei tudo fora. Dia 1º eu preguei aqui e eu falei sobre assumir uma posição de libertador. Quarta-feira eu falei sobre isso também. Domingo passado o Cleito também ministrou sobre isso. Então nós temos pregado sobre esse entendimento. O que eu quero que nós entendamos é que o nosso libertador, master, é Cristo Jesus. Amém? Cristo é o nosso libertador. Ele nos libertou do império das trevas. Ele nos libertou de toda condenação, de toda maldição. Nós éramos cativos. Contudo, por mais que Cristo seja o nosso libertador, existem pessoas que Deus levanta em todas as gerações para ser um canal de bênção, como um ativador na nossa vida. Ninguém substitui o que Cristo fez, ninguém pode nos dar o que Cristo não nos deu. Porém, Deus levanta pessoas para nos ativar. Deus levanta pessoas para ser discipuladores na nossa vida, pessoas que nos ajudam a desenvolver a nossa vida cristã. E nós cremos na visão do discipulado. Nós cremos em discipular pessoas fundamentadas em Cristo, que é o maior, que é o centro, que é o foco. Cristo é o centro de todas as coisas. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. O culto precisa ser a Ele, não a homens. É voltado a Ele. Ele é o centro de tudo. Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos mais viver cultos que não sejam cristocêntricos. Nós não podemos mais fazer cultos ou canções que não exalte o nome dele. O nome dele precisa estar acima de todo nome. No nome dele pessoas são curadas, transformadas, libertas, casamentos são restaurados, pessoas são convencidas quando Cristo é pregado. Quando nós fomos criados, o problema, quando eu entro numa introdução, eu estico muito. Quando nós fomos criados com a matéria-prima de Deus. Tudo que Deus criou, Ele criou através da palavra. Ele falou com as plantas, Ele falou com a terra, Ele falou com as águas. Quando Ele criou você e eu, Ele criou o nosso corpo do pó da terra. Isso fala que Ele usou as mãos para dar forma ao corpo humano. Contudo, o corpo humano não é você. Como que não? Você não diz eu cabeça, você não diz eu braço, você diz o meu braço, da mesma forma que você diz o meu carro. Mas o carro não é você, o carro é algo que você tem. Quando você diz minha cabeça, meu braço, minha perna, minha coluna, você está dizendo algo que você tem, não que você é. Então Deus é criador do nosso corpo. Criador do nosso corpo, Ele é criador. Quando Ele fez aquele boneco, que Ele soprou nas suas narinas, o homem passou a ser alma vivente. Deus soprou, Deus partilhou do gene, do DNA dele para aquele boneco, e aquele boneco recebeu vida, não em si mesmo, mas a vida de Deus. Como nós cantamos, acabamos de cantar, hoje eu tenho vida. O que aquele boneco recebeu foi a vida de Deus manifesta nele. Agora, quando eu falo agora, a partir daquele momento, Deus tinha um representante na terra. Deus agora tinha uma extensão de quem Ele era na terra. Como nós sabemos, o homem pecou, perdeu a sua imagem e semelhança, perdeu a matéria-prima de quem ele era. O seu espírito morreu. O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Então, quando o homem morreu espiritualmente, ele perdeu a imagem e semelhança. Ele deixou de ser um ser espírito, alma e corpo, e ele passou a viver como alma e corpo, como qualquer animal, sem o espírito. E dentro dessa plataforma de morte, dentro desse sistema de morte, eu e você, nós nascemos. A partir de Adão, todos nascemos mortos.
até que Cristo viesse. Efésios 2:1, Ele vos deu vida quando vós estávamos mortos nos vossos pecados e delitos. Ele vos deu, não vos dará. O tempo verbal está no passado, Ele vos deu. 2 Coríntios 5:17, assim pois, se alguém está em Cristo, não será uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então nós nascemos dentro de um ambiente de morte. Nós somos criados dentro de um ambiente de morte. Uma das maiores estratégias do nosso inimigo é nos travar, é nos traumatizar, é nos bloquear na nossa infância. Na quarta-feira eu disse que um menino com deficiência de maternidade, ele vai transferir a sua maternidade para sua esposa. Uma moça, uma menina que teve carências na sua paternidade, em algum momento ela vai enxergar o seu marido como se fosse seu pai. E seu marido não é seu pai, sua mulher não é sua mãe. Nós começamos a transferir baseado nas nossas carências. Então toda a nossa infância teve uma batalha para que nós não nos identificássemos, para que nós deixássemos o ambiente nos moldar. Eu comecei a mensagem da última vez que eu preguei dizendo que todo ambiente gera uma mentalidade. Todo ambiente gera uma mentalidade. Presta atenção, não existe ambiente neutro. Não existe ambiente neutro. Não existe. Ou te influencia positivamente ou negativamente. Ou te leva para cima ou para baixo. Ou te produz vida ou morte. Não existe ambiente, não tem a terceira via. Então, todo ambiente, ele gera uma mentalidade. Toda mentalidade estabelece um condicionamento. Todo ambiente gera uma maneira de pensar. E toda maneira de pensar estabelece um condicionamento. O que é um condicionamento? É a condição que eu tenho de me movimentar. Se eu fui limitado na minha mentalidade, o meu condicionamento não me permite. É como se você tentasse correr com alguém que já corre. Você não vai acompanhar aquela pessoa. Por quê? Porque você não tem o condicionamento que ele tem. O condicionamento dele é maior. Por quê? Porque você não está acostumado a treinar. À medida que você vai treinando, o seu condicionamento aumenta. Preste atenção, eu estou usando exemplos. Então todo ambiente gera uma mentalidade. E quando uma mentalidade é estabelecida, nós somos condicionados de acordo com a mentalidade que temos. Pelo lado positivo, isso é muito bom. Se você foi desenvolvido com a mentalidade ampla, de vencedor, de conquistador. Pastor, o senhor é daquele que prega que somos vencedores? Claro que somos. Cristo venceu e Ele é a nossa vitória. O senhor crê no triunfo de Cristo? Eu creio. Ele triunfou na cruz do Calvário. Amém? E nós não somos uma igreja militante, nós somos uma igreja triunfante. Estamos triunfando sobre aquilo que Jesus fez. Essa é a verdade do Evangelho. O diabo é o inimigo, mas é o inimigo vencido. Eu não estou tentando vencer o diabo. Ele foi vencido na cruz do Calvário. Eu estou me apropriando daquilo que Cristo fez. Mas o diabo deixou de ser o inimigo? Não. Ele luta contra mim, contra você? Sim. Mas é uma luta vencida. Ele foi perdido. Você pode dizer amém por isso? A vitória de Cristo foi a sua vitória. Foi a minha vitória. Então, sem perceber, nós somos condicionados através de um ambiente em que fomos criados. E por sermos condicionados nesse ambiente, a maioria de nós não assumimos a responsabilidade de ser uma voz. Nós não assumimos a responsabilidade de ser uma voz. Por isso, temos nos tornado apenas um eco. Deus não criou você para ser mais um eco. Deus não criou você para fazer o que todo mundo está fazendo. Deus não criou você para falar o que todo mundo está falando. O que nós precisamos entender é que por mais que somos parecidos na nossa fisiologia, tá certo falar fisiologia? Fisionomia, perdão. Na nossa fisionomia nós somos parecidos, nós não somos iguais. Dá para entender isso? Presta atenção. Por mais que sejamos parecidos, tenhamos dois olhos, uma boca e etc., nós não somos iguais, nós somos singulares. Entender isso faz toda a diferença. Pastor, assim eu me sinto mais importante que os outros. Não tem como. Se você é singular, o outro também é. Se você é especial, o outro também é. O outro tem o que você não tem, e você tem o que o outro não tem.
As nossas escolas, a nossa educação, ela não desenvolve pessoas pensantes. Porque você é um ser pensante. A ciência diz que nós somos um ser pensante. A ciência, escute, a ciência existe, irmãos, para provar que a Bíblia é real. A ciência existe para isso. A ciência diz que você tem livre-arbítrio. Você tem um poder de escolha. Só que quando nós crescemos num ambiente, nós não tivemos a condição de rejeitar aquele ambiente. Aquele ambiente se tornou natural. E aí, nós abraçamos aquele ambiente, nós estamos ecoando, nos tornamos um eco e deixamos de ser uma voz do qual fomos criados para ser. O que nós precisamos decidir é se tudo vai continuar do mesmo jeito depois de nós, através da próxima geração, através de mim, nada vai ser mais igual depois. Ou se tudo vai continuar sendo como é depois de mim. Eu escrevi mais ou menos assim: precisamos decidir se tudo vai continuar através de nós, ou se tudo vai ser diferente a partir de nós. Tudo vai continuar através de nós, ou tudo vai ser diferente a partir de nós. Cada um aqui nasceu num lar, numa família, numa cultura, num ambiente. Esse ambiente foi formado pela mentalidade do seu pai e da sua mãe, que consequentemente veio dos seus avós, ok? E cada um de nós vamos formando o nosso lar com as características, com boa parte das características da nossa criação. Volto a dizer, isso tem uma parte que é muito boa. Porém, quando nós não olhamos e não pensamos, porque o problema, irmãos, não é se não pensamos, é quando não pensamos o porquê estamos pensando. Nossa, pastor, que difícil. Não, você está pensando, mas por que você está pensando isso? Essa é a pergunta. Dá para entender o que eu estou falando? A questão não é o seu pensamento, é você questionar por que eu estou pensando isso. E como você não para pensar, ou nós não paramos para questionar os nossos pensamentos, nós vamos aceitando. Por que eu estou pensando assim? Provérbios 23, 7 diz: como o homem imagina ser na sua alma, assim ele é. Tem gente que está esperando algo de Deus que nunca vai acontecer, porque não é questão em Deus, é questão a mentalidade que essa pessoa tem. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Juízes. Juízes capítulo 6. Ah, Jesus, glória a Deus. Juízes capítulo 6, versículo 11. Eu tentei dar uma introdução até agora para que nós pudéssemos entendermos. Eu vim do mesmo lar que você, com diferentes características, porque cada lar tem o seu. Mas eu entendo e enxergo hoje condicionamento nas minhas mentes, ou condicionamentos na minha mente, que tem me mantido em alguns lugares. Isso é muito ruim. Muito ruim. Por quê? Porque aquele ambiente nos moldou. Mas Deus está nos chamando com a proposta, irmão, de nos tornarmos libertadores. Libertadores da nossa própria vida. Libertadores das pessoas que estão à nossa volta. Libertadores da nossa casa, da nossa família. Eu não posso mudar a história no lar onde eu nasci, mas eu posso fazer diferente o lar que eu moro. Eu não posso mudar a maneira como meu pai me tratou, minha mãe me tratou, mas eu posso tratar diferente os meus filhos. E aquela conversa, eu não dou porque eu não recebi, não justifica. Você tem Cristo, você tem a fonte de todo amor sobre a sua vida, você é amado. Nós não temos desculpa de não amarmos, porque nós somos amados. Deus não tem amor, Deus é amor. E se nós somos amados por Ele, nós temos condições de amar todo mundo. E se nós não amamos, nós ainda andamos em trevas, como diz 1 João. Juízes capítulo 6, verso 11. Vamos lá. Acompanhe comigo, 6, 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bezerita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente.
Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? Versículo 15. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dai-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Entrou Gideão, preparou um cabrito e bolos asmos de um êfa de farinha, a carne pôs no cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor, Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiezeritas. Irmãos, eu quero, de uma forma sucinta, eu quero trabalhar essa mensagem com 2 pontos. Primeiro, o chamamento de Gideão. Deus chama Gideão para que ele fosse um libertador, para que ele libertasse o povo dos midianitas. O livro de Juízes é composto pelas mesmas histórias, ou por histórias repetitivas. É até cansativo ler Juízes, porque você vai lendo só o nome das pessoas diferentes, mas a mesma coisa. Levantava um libertador por 30, 40 anos, o povo servia ao Senhor. Aquele libertador morria, o povo se rebelava contra Deus. Levantava outro libertador, o povo servia ao Senhor. E o chamamento de Gideão está dentro de uma dessas histórias. Deus chama ele para que ele fosse um libertador dos midianitas. Mas antes que Deus tornasse um libertador, ele precisava passar por um processo. Mantenha a sua Bíblia aberta que nós vamos ler Juízes ainda. Ele precisava passar por um processo. Eu quero que você entenda aqui: quando Deus nos faz um chamado, Ele vai nos levar para um processo. Ele vai nos conduzir a um processo, para que primeiro nós sejamos libertos, para que depois possamos libertar outros. A obra que acontece em mim vai continuar através de mim. Amém? A obra que começa em mim vai continuar através de mim. Então, Juízes 6, verso 12. Nós vamos ler o 12 e o 14 agora. Juízes 6, 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. 14. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? O interessante é que Gideão estava malhando trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo, lagar é lugar de malhar uva. Mas como ele estava escondendo dos midianitas, cada um fazia isso de forma escondida, porque quando os midianitas chegavam, eles arrastavam tudo como se fossem devoradores. Eles levavam animais, levaram a colheita, levavam tudo. E por isso Gideão estava malhando trigo no lagar, mas o Senhor chega para ele e diz: o Senhor é contigo, homem valente. A pergunta é: Gideão era valente? E se ele não era valente, por que Deus o chama de valente? Por que Deus chega para ele: pastor, é que Deus é coach, ele é motivacional? Não, Deus não é. Deus sempre fala conosco dentro das suas perspectivas. Deus sempre fala conosco dentro da perspectiva que Ele tem de nós.
não do que estamos passando. Deus nunca fala com você a partir de você. Deus sempre fala com você a partir dele. E como Deus nos conhece nele, nos conhece nele, ele nos trata a partir dele, não a partir de nós. O grande problema, irmãos, é que nós estamos vendo Deus através dos nossos traumas. Nós estamos vendo Deus através da nossa cultura. Nós estamos vendo Deus através da nossa religião. Deus não nos vê com a mente que nós vemos. Nós vemos Deus através da nossa mentalidade. Você está entendendo o que eu estou falando? Vemos Deus, nós imaginamos que Deus seja assim, assado, dentro da nossa mentalidade. Deus não nos vê através da nossa mentalidade. Deus nos vê a partir daquilo que nós somos nele. Deus nos vê a partir da maneira, presta atenção, quando Sara recebeu a notícia que ia ser mãe, ela riu. Quando você vai ler Hebreus 11, diz que quando ela recebeu a notícia, ela creu. Ela riu ou ela creu? Quando Deus fala que ia dar um filho, ela ri, e Deus diz, ela está rindo. Não, não ri, você riu. E quando chega lá em Hebreus 11, diz, e Sara creu. Como é que a gente define isso, pastor? Já que a Bíblia não tem contradição e a Bíblia não mente. É que no final da sua história, Deus nunca vai escrever os seus erros. No final da sua história, Hebreus 11 é considerado o capítulo dos heróis da fé. E Sara está no meio. Isso significa, irmãos, que eu e você estamos aptos para chegar nesse lugar. Estamos aptos, falhamos, erramos. Às vezes quando Deus fala uma coisa, a gente dá uma risadinha e fala, Alguns anos, se Deus falasse que eu ia viver o que eu estou vivendo hoje, eu falava que Ele estava enganado. Então Deus sempre fala conosco dentro da perspectiva que Ele tem de nós, não do que estamos passando. Deus entrou em nossa condição para que pudéssemos viver na condição dEle. É isso que eu quero que nós entendamos. Deus entrou na nossa condição através da vinda de Jesus na terra. Ele se tornou como nós, para que nós pudéssemos viver na condição dEle. Versículo 15, Juízes 16, 15. E ele lhe disse, ai Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Presta atenção, olhe para mim. Deus está tentando convencer Gideão quem ele era. E Gideão está com dificuldade, baseado no que ele enxergava, no que ele viveu, na sua casa, na sua condição. Essa era a questão de Gideão. Deus estava trabalhando. Depois nós vamos entrar na outra fase do chamamento dele. Mas até aqui, Deus, do direcionamento para que ele pudesse se tornar um libertador. Mas até aqui, Deus está tentando resolver a cabeça de Gideão, para que ele entendesse quem ele era. Irmãos, presta atenção. A maior guerra que Deus tem conosco, se é que eu posso falar que Deus tem uma guerra conosco, é para convencer a nossa mente acerca daquilo que Ele diz ao nosso respeito, acerca do que Ele pensa a nosso respeito. Quando Deus fala com Gideão, Ele diz, ai Senhor meu, como que lhe livrarei Israel? A minha família é a mais pobre, a mais necessitada, a que menos tem condições. E se isso não fosse suficiente, a minha família ser isso, eu sou o menor na casa do meu pai. Como é que Deus está chamando um homem desse? Como é que esse homem tem condições de se tornar um libertador diante de uma opressão dos midianitas contra o povo de Israel? Como é que esse homem tinha condição de viver isso? Quando Deus nos chama para nos tornarmos um libertador, Ele vai nos levar para um processo. Eu só quero que você entenda que Deus não erra. Eu só quero que você entenda que Ele não erra. Se Ele chamou você, Ele sabe que depositou dentro de você todas as condições necessárias para que você se tornasse. Deus não se engana, Deus não erra. Você não foi feito da matéria-prima do seu pai, da sua mãe. Você foi feito através dEle. É isso que eu preciso entender. O meu pai e minha mãe foi um instrumento. Eu devo honrá-los, eu devo amá-los. Mas meus pais não sabem quem eu sou. Seus pais não sabem quem você é. Os irmãos de Jesus não sabiam quem ele era. Teve um momento que a família de Jesus tentou prendê-lo, porque dizia que estava louco. E olha que Maria tinha recebido a visita do anjo antes de engravidar. Ela engravidou-se de uma maneira sobrenatural. Mas mesmo assim, chegou o momento que ela falava que ele está fora de si, vamos prendê-lo.
Não espere que as pessoas entendam você. Vocês estão aqui? Não espere que as pessoas entendam você. Não espere que as pessoas entendam. As pessoas gostam de gente normais. Deus só levanta as ameaças. O problema é que nós não vemos Deus através de nós, irmãos. Nós nos vemos fora de Deus. Nós nos vemos a partir de tudo que nós achamos. Nesse exato momento que eu estou falando, você está pensando, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não tem nada a ver com o que você acha. Não tem nada a ver com o que eu acho. O que vai fazer a diferença na minha vida e na sua não é o quanto nós achamos. A axiologia é a teologia do momento. A axiologia é a teologia do acho. Eu acho isso, eu acho aquilo. Só que a Bíblia é clara. Deus só levantou os piores, irmãos. Olha para os discípulos de Jesus, não tinha ninguém qualificado, mas aqueles homens sacudiram o mundo. Alguém tem um currículo pronto para isso? Você pode se identificar com Pedro, com Judas, com Tomé, ou com quem você quiser. Mas em toda a Bíblia a gente vai encontrar pessoas com as quais nós podemos nos identificar. Raabe, uma prostituta. Jesus nasce da genealogia dela. Como é que que o Messias pode vir de uma genealogia de uma prostituta? Deus só tem essas pessoas para usar. Deus não tem ninguém perfeito para usar. Perfeito a partir de si mesmo. Ele não me vê, Ele não me usa porque eu sou perfeito em mim. Ele me usa porque Ele me aperfeiçoa nele. Entenda isso. A maneira como nós nos vemos, preste atenção. A maneira como nós nos vemos. A maneira como nós nos vemos e as prisões do nosso passado têm se tornado a maior dificuldade em aceitarmos o nosso chamado. A maneira como eu me vejo, os traumas do meu passado têm se tornado a maior dificuldade para que nós aceitemos o nosso chamado. Por quê? Porque fomos condicionados. Irmãos, quando eu estou falando do seu passado, você não tem noção do que eu estou falando. Eu tenho mergulhado nesse mundo de mente. Eu tenho estudado sobre isso, eu tenho lido sobre isso, eu tenho lido cientistas cristãos, eu tenho mergulhado nesse assunto de como a mente funciona. Quando a Bíblia diz em Provérbios 23, como eu disse quase agora, como o homem imagina ser, ele é. Você não tem noção o que um trauma pode fazer na nossa vida, o que um pensamento pode gerar na nossa vida, o que um conceito errado pode gerar na nossa vida. Porque a nossa mente, ela não questiona, ela aceita. Ou melhor, a nossa mente tem um poder de questionamento. O nosso subconsciente não questiona. Aquilo que você recebe na esfera da consciência, automaticamente você manda para o subconsciente. E o seu subconsciente é que vai tornar aquilo real. Você recebe algo, você questiona ou não, aceita ou não, mas a partir do momento que você aceita, essa informação, essa visão, essa foto, vai para o seu subconsciente. E o seu subconsciente não questiona se aquilo é certo ou errado, se é vida ou morte. Ele simplesmente vai executar. E sabe quando é que o nosso subconsciente trabalha? Quando você está quieto. Ele está colocando para funcionar. A questão é que nós saímos do Egito, mas o Egito não saiu de nós. Libertação é quando Deus tira um povo de lugar. Liberdade é quando o lugar sai de nós. Libertação é quando Deus nos tira de um lugar. Liberdade é quando esse lugar sai de nós. Opressor é quando Deus nos libertou do diabo. Ele é opressor. Opressão é uma mentalidade. O opressor é o diabo. A opressão é a maneira de pensar. Sendo assim, a maneira como nós pensamos é fundamental para que nós desfrutemos de Romanos 12:2, que a vontade de Deus é agradável, é boa e é perfeita.
Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Esse eu já disse, é indicativo, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. E por que nós não desfrutamos? Por causa da nossa maneira de pensar. Porque a imagem que Gideão tinha de si mesmo: a minha família é a mais pobre. Deus estava pedindo recursos para ele? Eu sou o menor. Deus não perguntou quem era você. Deus falou para ele: eu te chamei para isso. Deus não está perguntando quem é você, Ele sabe quem é você. Ele só está querendo que você e eu digamos para Ele assim: ok, estou aqui. Você acha que Deus não sabe das suas limitações? Não sabe das minhas? Ele sabe. Só que Ele sabe o que Ele pode fazer na vida de um homem e de uma mulher limitados, que se entregam a Ele. Não tem limite, irmãos. Não tem limite. Não tem limite. Eu quero que você abra, está em Juízes 6, versículo 25. Juízes 6, 25. Olha para mim antes de nós lermos. Primeira parte: Deus trabalhou para convencer Gideão para que ele aceitasse o chamado. Essa é a primeira parte, pronto. Agora a partir do versículo 25, é como se ele tivesse aceitado o chamamento de Deus para libertar o povo. E Deus falou: já que você aceita, vamos começar o processo. Vamos ver, versículo 25. Versículo 25. Naquela mesma noite, lhe disse o Senhor: toma o boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal que é de teu pai, e corte o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa do seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste ídolo que estava junto dele cortado, e o referido segundo boi fora oferecido num altar edificado. E uns aos outros dizia: quem fez isso? E perguntando e inquirindo disseram: Gideão, filho de Joás, fez essa coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: leva para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda essa manhã será morto. Se é Deus, que por si mesmo contenda, pois derribar o seu altar. Presta atenção, Deus faz um chamamento para Gideão, ok? A pergunta é: o que eu tenho a ver com os ídolos do meu pai? O que eu tenho a ver com o Baal do meu pai? O que eu tenho a ver com o poste ídolo do meu pai? Deus, estou aqui, manda eu ir para cima, me dá a estratégia, eu vou vencer. O que você está dizendo? O que eu tenho a ver com isso? Ô Gideão, até aqui você aceitou o chamado. Agora eu preciso fazer um processo na sua vida. Eu vou te libertar do seu passado. Eu vou quebrar o seu passado. Irmãos, não faz sentido. Por que ele tem que voltar lá e derrubar o poste? Era do pai dele. Você não é responsável pelas coisas do seu pai. Por que ele tem que voltar e resolver as coisas do pai dele? Porque o pai dele foi a influência sobre a vida dele. É como se Deus dissesse: tudo que você acredita, a maneira como você se vê, vem através dessa cultura. Eu quero que você quebre isso. Irmãos, mantenha por toda a sua vida a honra, o respeito, a gratidão pelos seus pais. Faça tudo o que você puder por eles. Só aprenda a viver a mente de Cristo sobre a tua vida. Dá para entender isso? Carregue os valores morais que o seu pai te deu, a educação que o seu pai te deu, só não o condicionamento mental que ele estabeleceu. Lembra quando o papai dizia: homem que é um homem não chora? Isso é verdade ou mentira? É mentira.
Porque ninguém foi mais homem do que Jesus. E o menor versículo da Bíblia está lá em João capítulo 11. E Jesus chorou. E aqui ninguém é mais homem do que ele. Se Jesus chorou, homem chora sim. Você está vendo que essa é uma informação que seu pai, cala a boca, homem não chora. Chora sim, papai. Jesus chorou e ninguém é mais homem que ele. E se Jesus chorou, eu vou chorar até amanhã. Dá para entender isso? Quando eu falo para abrir mão de conceitos, são conceitos como esse. O que tem respaldo bíblico, mantém. O que te limita, abra mão. Eu não vou mais viver sobre um condicionamento familiar. Ninguém da minha família nunca fez uma faculdade. Ninguém da minha família nunca teve sonho, nunca teve perspectiva. Eu decido ser um libertador dessa cultura. Eu decido sair da mediocridade. Eu decido sonhar. Irmãos, muitos de nós que estamos aqui viemos de família que não tinha sonhos. A nossa luta era pela sobrevivência. Eu não me lembro de verdade. Eu não vou dizer que não aconteceu. Eu não me lembro, Regi, dessa palavra sonho ser falada dentro da minha casa. Eu não me lembro. Eu não vou dizer que eu estaria mentindo se eu nunca falou. Eu não me lembro de alguém dizer, eu sonho com isso. Nem minha mãe eu nunca vi minha mãe falando assim, eu sonho com a casa própria. Eu nunca vi. Porque dependendo da família que nós fomos criados, não tinha sonhos, o que tinha era pesadelos. Alguém aqui está se identificando com o que eu estou falando, irmãos? Amém? Tem uns dois. Você é proibido sonhar. O que você tem é que trabalhar para dar um jeito para viver e comer e se dar isso na vida e bora para cima. Alguns aqui foram proibidos de estudar porque teve que trabalhar para sustentar a casa. Eu não estou dizendo que isso é errado, irmãos. Eu estou falando que isso foi nos condicionando. E ainda hoje nós estamos tentando lutar para sobreviver. Deus não te criou para sobreviver. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Eu estou tentando sobreviver. Quem está tentando sobreviver? Isso é um estado medíocre. Deus quer que você viva. Que vida? Não a sua. A sua morreu na cruz do Calvário. A vida dele, a vida indissolúvel, a vida indestrutível, ele vos deu vida. Eu não tenho uma vida, ele é a minha vida. Eu quero, irmãos, que você entenda que você pode mudar a história da sua casa, você pode mudar a história da sua família. Pastor, na minha casa todos os meus irmãos, meus pais, meus tios, todo mundo se separou, acabou. Chegou em você, acabou. Aqui, mas não, acabou. Eu sou o libertador. É isso que eu preciso entender. Não, aqui parou. Ninguém sonha, eu vou sonhar. Nós às vezes não entendemos, irmãos. Eu não estou falando que uma faculdade resolve uma vida, irmãos, mas você precisa dela para entrar em alguns lugares, para ter autoridade. Nossas faculdades estão tomadas por mentalidades distorcidas. E não só no Brasil, nos Estados Unidos. A faculdade de Yale e tantas outras, tomada pelo humanismo, distorcida. Faculdades que nasceram dentro do cristianismo, debaixo de avivamento. Eu não estou falando sobre isso, eu só estou falando de você ter coragem de pisar em lugares que ninguém da sua família pisou. Ter coragem de sonhar. Eu. Tira uma foto minha que eu vou chegar lá. Tira uma foto minha, eu vou viver isso. Pastor, a minha criação não permitiu eu fazer uma faculdade. Hoje eu já estou mais de idade. Beleza? Seus filhos vai fazer. Seus filhos vai fazer. Você vai fazer. É a coragem que nós temos que ter, irmãos, para sair de uma mentalidade que nos moldou. Nós estamos sofrendo por causa da mentalidade que temos. Eu não estou falando, irmãos, que nós não temos sofrimento, mas o nosso sofrimento maior é pela mentalidade que nós temos diante do sofrimento. Se o dia mal chegar e você estiver bem, o dia mal não tem efeito sobre a sua vida. O problema é quando o dia mal chega e ele me encontra mal. O problema é quando a notícia depreciativa, quando a notícia depreciativa chega, eu estou olhando para mim achando que eu não sou nada.
É o que nós precisamos entender. Vamos lá. Então, sem resolvermos o nosso passado, não tem como nos tornar um libertador. Sem resolvermos a nossa maneira de pensar. Mais uma vez, a questão não é o que você pensa, é porque você pensa como pensa. Preste atenção. O problema não é o que você pensa, é por que você pensa como pensa. Mas como é que é isso? Questione o seu pensamento. Esse pensamento que eu tenho, onde é que ele está na Bíblia? Ele não está não. Eu não estou falando sobre pensamentos positivos, irmãos. Eu não estou falando de positivismo. Eu estou falando de pensar o que Deus pensa acerca de nós. Eu que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Agora, se ele tem pensamento de paz, por que eu estou tendo pensamento de guerra? Se ele tem pensamento de vida, por que eu estou tendo pensamento de morte? Por quê? Ou seja, a minha mente está desalinhada com a palavra. O que Deus pensa acerca da minha saúde, o que Deus pensa acerca do meu casamento, o que Deus pensa acerca dos meus filhos, o que Deus pensa. O importante, acima do que você pensa, acima do que as pessoas pensam, acima do que seu patrão pensa, acima do que qualquer um pensa, é o que Deus pensa. É o que Deus pensa. É o que Deus pensa. O que eu preciso é conhecer. Abra comigo Salmo 139. Uau, aleluia. Salmo 139. Deixa eu te mostrar um negócio aqui. Salmo 139. Quantos estão aqui? Glória a Deus. Salmo 139, verso 17. Veja que versos exagerados. Salmo 139, 17. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Só que ele não para por aí. Agora ele vai explanar. E como é grande a soma deles. Ó, primeiro, Deus tem pensamentos. Ele tem pensamentos. E como é grande a soma deles. Verso 18. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, e jamais chegaria o fim. Ele pensa em mim. Ele pensa em mim. Ele pensa em mim. Ele pensa em você. Ele disse: eu tenho vocês escritos na palma da minha mão. Deus pensa em mim. O Criador do universo, que fez todas essas galáxias, Ele pensa em mim. E você vem querer colocar na minha mente que eu não sou nada. Nada é você, seu nada. É isso. Tudo que Deus criou, ou melhor, tudo que o homem cria, é característica da sua natureza, em vários aspectos. Vou explicar por quê. Quando alguém cria uma cadeira, um homem inventa uma cadeira. Essa cadeira foi criada com um propósito: resolver um problema. Alguém um dia falou: rapaz, ficar em pé direto cansa. Vamos inventar uma cadeira? Nós não sabemos o nome do inventor, mas graças a Deus pelas cadeiras. Tem um livro de Esdra, que o sacerdote ficava ministrando de manhã até a tarde, o povo de pé. O que você acha da ideia? Domingo que vem. Cadeira. A cadeira resolve um problema. O óculos resolve um problema. Uma caneta resolve um problema. Um computador resolve um problema. Tudo que se cria é visando o quê? Resolver um problema. Quando Deus criou você, Ele estava pensando que você iria resolver algo. Deus não é Deus do acaso. Você não nasceu em série. Você não é um número do IBGE.
Quando Deus criou você, Ele estava pensando em algo. A questão é no que Ele estava pensando. Abra comigo 1 Coríntios capítulo 2. Oh, aleluia, 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 aleluia. 1 Coríntios 2, versículo 9 e 10. 1 Coríntios 2, verso 9 e 10. Aleluia, glória a Deus. Acharam? Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado. Nem os teus olhos viram, nem o teu ouvido ouviu, nem subiu no teu coração o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas, contudo, todavia, Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Você sabe o que o Espírito Santo está fazendo dentro de você? Revelando a vontade de Deus para a sua vida. Quanto mais tempo nós passamos orando em outras línguas, confessando a palavra, quanto mais tempo nós passamos meditando na sua palavra, mas nós descobrimos os pensamentos de Deus a nosso respeito. O grande problema, irmãos, é que a igreja desenvolveu uma mentalidade assim: você aceitou Jesus, agora venha a todos os cultos até a volta de Jesus, tá bom? E aí? Não, só vem, tá bom. Se você vier, você está salvo. E eu não quero dizer que não esteja. Eu só quero dizer que Deus não criou você para você entrar dentro de uma igreja e ficar sentado. Tem momento que todos nós temos que sentar. Hoje eu estou pregando, na outra semana outro pode pregar. E tem momento que eu sento. A questão não é sentar, a questão é quando você acha que o cristianismo se resume a isso. Entrei, acabou. Eu não quero nada, não. A questão não é se você quer, a questão é se Deus quer. Não é se você quer, é o que Deus quer. Então eu deveria sentar para resolver instruções, mas quando eu me levantasse, eu deveria me posicionar dentro do que Deus me chamou. Você pode ser um advogado, você pode ser um pedagogo, você pode ser um médico. Aqui dentro você está sentado agora e ouvindo. Quando você se levantar, que você sair daqui, você vai exercer aquilo que você é. Você está entendendo? Vai exercer na excelência. Irmãos, preste atenção. Você não foi feito, por mais que o mundo diz que o Brasil é o país de terceiro mundo, Deus não trabalha com terceiro nem com segundo, porque Deus é de primeira. Não tem terceiro mundo para Deus, irmãos. O que existe são dois tipos de pessoas: os que nasceram dele e os que não nasceram dele. Eu não posso deixar que o país de terceiro mundo desenvolva a minha mentalidade. Eu não posso permitir, irmãos, que o mundo me defina. Eu não posso me permitir que a religião me defina. O que é que Deus tem para mim? Eu vou conhecer, eu vou buscar, eu vou descobrir. Eu não estou falando, irmãos, que você tem que ser um missionário se você não tem chamado para ser, que você tem que ser um pastor se você não tem chamado para ser. Eu não estou falando que você tem que ser, não é isso. Eu estou falando o que é que Ele te chamou, para que Ele te criou. Porque tem algo no coração de todo ser humano que ele pode não descobrir, mas o dia que ele descobrir vai queimar. Vai queimar, vai queimar, vai queimar. Eu sei que tem pessoas aqui que já queima dentro. Você fala, mas é diferente, porque você é diferente. Mas parece ser meio louco. É louco porque você está comparando com os outros que são normais. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Então, o conflito está em aceitar o que Deus diz que somos, ou o passado que nos fez ser o que estamos sendo. Aqui que está o conflito. Eu vou aceitar o que Deus diz que eu sou, porque o tempo todo, quando você tenta fazer algo novo, quando você tenta fazer algo, a primeira coisa que quem vai reclamar é a sua mente.
Primeira coisa. Você foi fazer exercício pelo primeiro dia. À noite já está com dor. No outro dia você fala, a mente fala, não vamos não. Não vamos não. Espera uns dias. Se você esperar uns dias, quando você voltar, as dores vão voltar. As dores são micro lesões que estão acontecendo porque os seus músculos estavam, o músculo não estava adormecido, estava morto. E aí a sua mente vai reclamar, ela vai reclamar. Só que a mente, irmãos, ela reclama, mas ela também acostuma. Se você persistir. Tem dia, irmãos, que eu vou fazer minha corrida. Sábado à tarde, eu fui fazer 10 km. Quando estava assim, nos 7, eu parecia que eu tinha corrido 15. Eu falei, Deus, não vai dar 15, não vai dar 10, não vai acabar. Eu não vou correr mais na minha vida, aquele cansaço, aquela fadiga. Eu cheguei em casa, a Josa estava lá. Eu cheguei, eu mal cumprimentei ela, porque eu estava morto. Outros dias eu já fiz 10, beleza, mas esse sábado foi horrível. Eu falei, não vou correr nunca mais. Amanhã tem treino. Amanhã eu estou na pista de novo. Você vai comer o que eu der, não é o que você quer não. Amanhã, meu filho, nós vamos para a pista amanhã. E amanhã é 6 km, 3 rápido e 3 lento. É um fast leg para cima. Por quê? Porque é eu que tenho que determinar o que ela vai ver, o que ela vai ouvir, o que ela vai pensar. Ou você assume a responsabilidade de ser liberto e se tornar um libertador. Ou você vai ser cativo de uma mentalidade. Você vai ser cativo de um sistema. Você vai ser cativo de uma história. Meu bisavô vivia assim. Meu avô, meu pai, eu. Eu não estou falando sobre um filho que herdou um comércio do bisavô. Só não mantenha aquele comércio do mesmo jeito. Mude, modernize. Coloque uma visão nova, moderna. Amplie. Guarde a memória. Só não fique preso às limitações. Irmão, se nós olharmos para essa igreja aqui, ó, a média de idade é um povo novo, é uma igreja nova. Nós temos a média de idade no nosso meio é nova. E aí? E aí? Nós vamos levantar e fazer alguma coisa? Nós vamos assumir a liderança da nossa vida baseado no que Deus tem? Ou nós vamos deixar a vida, ou como diz o cantor, deixa a vida me levar? É isso que nós vamos continuar vivendo? Ou nós vamos assumir? Eu não estou falando sobre motivação, eu estou falando sobre o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você. Eu quero que você entenda que Deus é um Deus de propósito. E se Ele te criou, Ele tem propósito na tua vida. Você tem um chamado, você tem o que eu não tenho. Você vai aonde eu não vou. Você vai tocar o que eu não toco. Eu vou tocar o que você não toca. Se eu tenho chamado, você tem. Não quer dizer que você precisa estar aqui pregando. Eu só quero que você entenda que tem algo dentro de você, como estava em Gideão. O Senhor é contigo, varão valoroso. Pastor, Deus, pastor, mais meu pai, mais minha mãe, nada. Eu quero que você vá lá e derrube os postes ídolos. Cabe com os deuses do seu pai. Não, pastor, meu pai não é idólatra. Eu estou falando de idolatria, uma mentalidade. Uma mentalidade. Irmãos, você lembra que lá atrás dizia que se chupasse manga e tomasse leite morria? Alguém lembra disso? Não? Você lembra que não podia uma chinela ficar virada, emborcada? Agora deixa eu te perguntar, quando você vê uma chinela emborcada, o que é que você faz? A risada, já sei o que vocês estão dizendo. A gente vai lá e desvira. Senão a mãe morre. Irmãos, a minha mãe já morreu. E quando eu vejo emborcado, eu vou lá e desviro. E depois que eu desviro, eu falo, por que eu desvirei? Você nunca deixou para ver se a sua mãe morria.
O que é isso? Por que ainda hoje nós fazemos isso, Robson? Boa parte aqui faz. Vamos, irmão, quem comigo faz isso aqui? Bom, de boa. Vamos lá. Aí, obrigado. Aí, faz. Por quê? Você pensa para fazer? Não pense, irmão. Por quê? Porque eu fui treinado assim. Só que Deus diz: eu tenho um treinamento novo para você. Eu quero te colocar em uma nova realidade. Eu quero te colocar em uma nova dimensão. Se você sonhou um dia em fazer faculdade, ainda é tempo. Se você um dia sonhou em ser um professor, ainda é tempo. Enquanto tem vida, não acabou. Pastor, Jesus está voltando, beleza, que ele volte hoje, Maranata. Mas se ele não voltar, nós vamos estudar e vamos fazendo. É isso que nós precisamos entender, irmãos. É hora de você assumir o que Deus tem para a sua vida. É hora de você aceitar: eu não abro mão do que Deus tem para mim. Vai ser difícil, vai. Eu vou chorar, certo. Vai dar vontade de desistir quando tiver tudo bem 2 vezes por semana. Você pensa que eu não chego num lugar, irmãos? Eu estava pegando em Juazeiro da Bahia há uns anos atrás. E tinha uns jovens lá que me ouviam. Eles achavam que eu era o cara. E quando terminou o culto, aquele jovem fez uma roda em torno de mim. E aí pastor, conta as suas experiências e tal. E um deles me perguntou: o senhor ainda tem vontade de desistir? Eu gostei tanto daquela pergunta, irmãos, que eles estavam tão vislumbrados comigo que eu precisava dar uma resposta boa para eles. O senhor ainda pensa em desistir? Eu falei: quando tudo está bem, 2 vezes por semana. Quando está mal, 10 vezes no dia. Vontade de desistir todo mundo tem. Pergunta para Thomas Edison o que é tentar 7.000 vezes fazer uma lâmpada e não conseguir. Mas quando perguntaram para ele como é que ele teve coragem de desistir, ele falou: não errei 7.000 vezes, eu descobri 7.000 maneiras de não fazer uma lâmpada. Quando você olha as histórias da aviação, não Santos Dumont no Brasil, mas quem tem essa briga, que foi os americanos que fizeram o Santos Dumont. Quando você pega os caras americanos, eles iam testar as parafernálias deles à noite, porque todo mundo ria deles. Alguém vai rir de você, que não vai funcionar, não vai dar certo. Quem você pensa que é? Onde você pensa que vai chegar? Quem na sua família fez isso? Agora você está querendo ser não, eu sou, só não sabia. Agora pensa que tem um rei na barriga, no corpo inteiro, não é só na barriga. O rei tem toda a minha vida, o reino está em toda a minha vida. Eu quero entender isso. Você pensa que tem um rei na barriga, deixa crescer esse rei, irmãos, para que ele tome conta. Não é crescer a barriga não, é o rei. Eu vou querer explicar, irmão, senão a galera vai para a comida. Eu quero que você entenda, não sou eu que estou falando que você é especial, é Ele. Não sou eu que estou querendo dizer para você fazer alguma coisa, é Ele que está dizendo: você tem a minha matéria-prima, você tem o meu DNA. Pastor, eu ainda não sei o que Ele tem para mim. Mergulhe nele, Ele vai te falar. O maior interessado em fazer o produto funcionar é o fabricante. É o que eu quero que nós entendamos. Eu não quero só mudar de vida, irmãos. Eu quero ser um libertador de pessoas. Eu não quero apenas me dar bem, Robson. Eu vou viver bem, eu já vivo bem, mas eu quero influenciar pessoas. Eu já tenho feito isso. Eu tenho pessoas no Brasil que dizem: pastor, a minha vida mudou. Irmão, tem gente que começou a correr porque vê meu histórico correndo. Pastor, eu comecei a correr por causa do senhor. Deus quer levantar você para estabelecer um novo padrão. O que limita você não é o seu passado, não é a sua história, não é a sua criação, não são os abusos, não foi o que você teve, o que você não teve. O que limita você é a sua mentalidade. Se você crê, Diego, é possível. Se você crê, é possível. Se você crê, é possível. Eu não estou falando só de ministério. Pastor, eu sempre sonhei em ter uma empresa. Ontem eu estava falando com o Gabriel, e ele falou: pastor, quando eu era menino eu tinha um sonho de ter uma empresa. Gabriel tem 17 anos. Mas agora ele já entrou numa empresa que é o sonho dele ter uma igual. Deus já colocou ele para treinar.
para que lá na frente ele possa viver a empresa dele. Ei, é isso que eu quero que você entenda, irmãos. Um dia José sonhou. Um dia José sonhou. A desgraça de José começou através daquele sonho. Deixa eu te falar, os sonhos vai gerar tanto problema para você, porque ninguém quer que você sonhe. Ninguém quer que você saia da curva. Ninguém quer que você saia da caixinha. Chega de gente normal, irmãos. Chega de crente normal. Nós precisamos de uma galera mais louca. José chegou na mesa e contou o sonho. Que estava no campo, os trigos baixavam, o dele ficava em pé. Os irmãos dele falaram: a gente vai ter que se dobrar diante de você. Aí depois ele teve outro sonho. Se ele ficar quieto, ele contou. Aí tinha o sol, as estrelas e a lua. Era o pai e a mãe. Irmãos, a partir do momento daquele sonho, Alex, tudo que acontecia na vida de José, mesmo os problemas, empurrava ele para o sonho. Quando ele foi visitar os irmãos jogaram ele numa cisterna. Depois venderam para os midianitas. Os midianitas estavam indo para o Egito, chegou lá, vendeu para Potifar. Potifar era um oficial de Faraó. Qualquer coisa que se fizesse contra um oficial de Faraó ia para a prisão diferenciada. Ele foi para a prisão diferenciada. Lá ele interpretou um sonho. Ele já estava envolvido com problema por causa de sonho. Ainda vai interpretar o sonho dos outros. O sonho de um deu certo, irmão. O copeiro voltou a colocar o copo na mão de Faraó e o outro morreu, o padeiro. Mas um dia Faraó teve um sonho. E só José tinha condições de interpretar. E aí José vai, quando manda chamar José falou: peraí, a Bíblia diz: peraí. Ele foi se barbear. Não, tipo assim, eu sou o currículo, vou me apresentar diante do homem, vou barbudo. Fez a barba, se arrumou, chegou diante de Faraó e falou: pois não. Faraó contou os sonhos, ele interpretou os sonhos. Ele falou: e tem mais, Faraó. Se eu fosse o senhor, eu escolheria alguém entendido para administrar tudo isso. O Faraó olhou para o lado e falou: mas teria alguém mais entendido que você? Ele falou: pois é, eu estou disponível. Se quiser nem para casa eu volto mais. Que era a prisão. Ele falou, Faraó falou: acima de você só minha palavra, abaixo quem manda é você. O problema é que quando você decide viver o que Deus tem para a sua vida, começa a surgir problemas. Ei, pessoas vão te abandonar. Sabe por quê? Porque você começou a pensar diferente. Pensar diferente deveria nos motivar, não nos afastar. Mas tem gente que não se incomoda tanto, fala: não quero estar perto daquela pessoa não. Só vive sonhando e pensando, falando: não quero mais saber disso não. Esteja pronto para perder amigos. Esteja pronto para deixar pessoas no seu passado. Bora. Vamos viver o que Deus tem para nós. Vamos assumir o que Deus tem para as nossas vidas. Sonhe, sonhe. Pastor, eu tenho 30, 40, 45. Sonhe se você está vivo. Ele não terminou com você ainda. Sonhe. Ele não terminou com você ainda. Se coloque de pé, se coloque de pé, se coloque de pé. Vamos, 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 vamos. Lamparina estão acesa. Você pode ficar de pé, você pode se ajoelhar, você pode se prostrar. Você só não pode ficar indiferente. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Diga pra Deus: eu aceito. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você Aleluia. entrar. Aleluia.
Aleluia, 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 aleluia. Eu já estou com as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos, direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Sim, eu já estou com as minhas vestes brancas. Diga! Estou só te esperando. Vamos dançar. Maranata, Maranata. Sim, eu já estou As minhas vestes brancas. estou só te esperando. Estou só te esperando. Vamos dançar. Meus olhos, eu não imaginava que era meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Vamos, 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 levante sua voz. Pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava Que era lindo assim. Que era lindo assim. meu noivo esperado. Eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Olha nos olhos dela, tem fogo. Eu tenho fogo
Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Diga! Maranata, sim, eu já estou com as minhas estou só te esperando. Estou só te esperando. Vamos dançar. Imaginava que era lindo assim. Que era lindo. Vamos, 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 vamos. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Ore em outras línguas, ore em outras línguas, ore em outras línguas, ore em outras línguas, ore em outras línguas. Uau! Uau! Terra tremer com seus pés, faz a terra tremer com seus pés, faz a terra tremer, faz a terra tremer. Feche teus olhos. Eu quero que você me escute só com os olhos fechados, por favor. Eu quero orar como um libertador nessa noite sobre a sua vida. Eu quero me posicionar no nome de Cristo Jesus, reconhecendo que Ele é o libertador maior. Eu quero ser um libertador na tua vida nesse tempo. Pai, em nome de Jesus, eu abro prisões nessa noite. Eu acordo. Eu desenterro sonhos que um dia foram plantados dentro de nós, mas que foram sepultados por causa de um entendimento, de uma mentalidade, por causa do nosso passado, por causa do nosso condicionamento, por acharmos que nós não tínhamos capacidade. Eu quero quebrar isso nessa noite. Eu quero acordar os sonhos. Acorde sonhos, acorde sonhos, acorde sonhos, acorde sonhos, acorde, acorde, ressuscite sonhos. Agora, em nome de Jesus, 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 eu oro em nome de Jesus. Vocês estão livres para viver os sonhos que Deus colocou no coração de vocês. Vocês estão livres para viver os sonhos que Deus colocou no coração de vocês. Vocês estão livres para viver os sonhos que Deus colocou no coração de vocês. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Declara sonhos sendo ativados. Você não vai mais abrir mão dos teus sonhos. Agora, em nome de Jesus, todo medo, toda dúvida, toda incerteza, toda insegurança, agora eu quebro em nome de Jesus, eu quebro.
Aleluia, 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 aleluia. Não tenha medo. É desafiador, tem dia que vai ser difícil, vai, mas é possível. E por que é importante entendermos isso? É porque se você não viveu o que Deus colocou dentro de você, você nunca vai viver em plenitude. Se você não viver o que Deus plantou dentro de você, você nunca vai viver em plenitude. O homem só pode viver em plenitude quando ele vive o que Deus tem para ele. Sucesso não é resultado, sucesso é estar no centro da vontade de Deus, fazendo o que Deus quer que façamos. Feche teus olhos, eu já vou encerrar. Eu quero saber se nessa noite tem alguém que quer entregar sua vida a Jesus, que ouviu essa mensagem e quer sair deste lugar. Eu não estou chamando você para uma religião, eu não estou chamando você para mudar de religião, eu estou chamando você para viver uma nova vida. Você quer reconhecer que Jesus morreu a sua morte para que hoje você viva a vida dele, ou até mesmo você que um dia se afastou, abandonou os caminhos do Senhor, e hoje você ouviu essa mensagem, você deseja voltar. Eu quero convidar você, se tem alguém assim, sai do seu lugar e vem aqui, nós queremos orar por você. Se tem alguém assim nessa noite, não tenha medo, não tenha dúvida. Será que sou eu? Não, é você mesmo. Sai do seu lugar e vem aqui, tenha coragem. Tem alguém aqui nessa noite assim? Tem alguém aqui nessa noite nessa posição? Amém, amém, glória a Deus. Feche seus olhos. Pai, qualquer pessoa que entrou enferma aqui neste lugar é curada agora. Nós ordenamos que toda doença saia agora em nome de Jesus Cristo. Milagres se manifestando agora. Toda angústia, todo medo, toda dúvida possa sair agora em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, oramos pela vida do Carlos, que foi diagnosticado com câncer na faringe. Nós repreendemos esse câncer e declaramos, Senhor, a sua faringe, Senhor amado, sendo restaurada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Nós oramos pela vida da Larissa, Senhor, discípula da Dinha, da Sheila da Dinha. Nós oramos pela cirurgia que a Larissa vai fazer na tireoide. Nós declaramos um milagre na vida da Larissa, de uma forma sobrenatural. De uma forma sobrenatural. Nós declaramos um milagre, que o caroço desapareça agora, que a doença saia agora, que a vida de Deus comece a brotar no seu interior agora, 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 agora. A doença sai agora. Você é curado pelo poder de Jesus Cristo agora. Se você estava com alguma dor, procure aí, que você não vai ter mais essa dor. Em nome de Jesus, enxaqueca, ansiedade. Faz tempo que você não dorme, nessa noite você vai dormir como há muito tempo você não dormia. Quando você recebe essa palavra em nome de Jesus, vamos aplaudir o Senhor. Oh!